encontrá-lo. Bom dia, a paz, tudo bem? Vamos ficar de pé? Eu queria só pedir uma coisa. Quem está aí para trás, gente, vamos vir mais para frente. Vamos ocupar as primeiras cadeiras aqui. Vem para cá, é um convite mesmo, vem para cá. Vamos ficar todo mundo mais aqui na frente, mais juntos. Amém? É bom que as cadeiras lá de fora, mais de trás, vão ficar para quem fosse chegando. Amém? Que bom ter vocês aqui, que coisa gostosa estar na casa do Senhor. Vencer o frio, vencer o cansaço, vencer o sono e poder adorar o autor e criador da nossa vida. É maravilhoso estar aqui, amém? Vamos orar primeiro pelas ofertas que foram entregues aqui, consagrando ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Deus, nessa manhã. Nós te exaltamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. E, Pai, nós entregamos a Ti agora todas as ofertas, Senhor, que foram depositadas aqui nesse altar, Senhor, e declaramos, Senhor, a Tua graça sobre cada oferta, Senhor, sobre cada vida que pôde ofertar, Senhor, aquelas que não puderam, Senhor, que a Tua graça alcance também, Senhor, que cada semente depositada aqui possa redundar, Senhor, em glória ao Teu nome, em provisão, Senhor, no Teu reino, Deus, que vidas sejam alimentadas, Deus, economicamente, espiritualmente, Senhor, através desse ato de fé, através desse ato de obediência, Senhor, que cada um de nós aqui se dispôs diante do Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, obrigada por essa manhã linda, obrigada porque nós despertamos, Senhor, porque nós podemos respirar, porque nós estamos vivos, Senhor, experimentamos a Tua graça, a Tua bondade mais uma vez na nossa vida, Deus. Pai, abençoa agora a palavra que nós vamos ler, a palavra que nós vamos ouvir, Senhor. E Espírito Santo, nós queremos declarar que o Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Fala, Senhor, com cada pessoa aqui nessa manhã. Fala, Deus, ao nosso coração. Oh, Deus, fala e que essa palavra encontre uma terra fértil no nosso coração, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir no profeta Jonas. Obrigada, meu irmão. Jonas, no capítulo 1. A gente vai ler os 3 primeiros versículos. Está projetado aqui? Está também. Então vamos lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Podem assentar. Jonas era um profeta em Israel e Nínive é uma cidade dos assírios e eles provocaram muitas dores em Israel, nas batalhas. Eles assolaram Israel, levaram pessoas cativas. Então, havia assim no coração de Jonas uma certa raiva dos ninivitas. E por alguma razão que a gente desconhece, né? Deus ama todas as pessoas. Mas a gente sabe que é o amor de Deus. Deus é amor. E ninguém pode conter o amor. Deus é amor. Não diz que Deus sente amor. Não diz que Deus talvez ame. A Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, o amor é Deus. E Deus amava e ama todas as pessoas. E nesse momento aqui, a gente vai ver no Antigo Testamento uma disposição de Deus
em amar todas as pessoas, não só o povo de Israel, não só a nação que ele tinha separado para ele, mas Deus declara aqui, nesse momento que ele chama Jonas para ir até Nínive e dizer, olha, vai a Nínive, declara para eles quem eu sou, porque eu vou destruir aquela cidade. Mas antes de destruir aquela cidade, Deus quer declarar o amor dele àquela cidade. E ele chama quem? Chama Jonas, alguém que conhecia o amor dele, alguém que já tinha experimentado o amor dele, alguém que vivia debaixo do amor de Deus, usufruindo do cuidado de Deus. Porque quantas vezes Deus tinha livrado Israel das tragédias, das guerras, dos inimigos, da morte. Quantas vezes Jonas viu e ouviu falar da bondade de Deus sobre Israel. E Jonas vivenciava esse amor e essa bondade sobre o povo dele, sobre a nação dele, sobre a vida dele. Ora, alguém que experimenta o amor de Deus, alguém que usufrui o amor de Deus, é alguém que Deus vai chamar para revelar esse amor a outras pessoas. E Deus chama Jonas e fala, Jonas, vai até Nínive. Há um chamado de Deus para Jonas, há um chamado de Deus para mim e para você, que temos experimentado esse amor. Quantas pessoas Deus chamou na Bíblia? Abraão é um homem que estava lá, rico, no meio da família dele. Deus fala, vem Abraão, vem, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão obedece e vai. A gente vai ver que Moisés é alguém que Deus livrou, é alguém que Deus guardou. Moisés vai para o Egito, vai para o palácio do rei, é um príncipe do Egito, dentro do palácio do rei, mas sabia que era um hebreu, porque era a mãe dele que tinha cuidado dele. Moisés vai lá, tenta resolver uma questão sozinha, sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus, tem que fugir, vai para Midian. Um belo dia em Midian, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vem cá, eu quero que você faça algo. Moisés resiste, mas Moisés vai, atende o chamado de Deus. Samuel é um menino, um presente para Ana, uma mulher estéril, que não podia ter filhos, que era envergonhada pela outra mulher do marido, mas que Deus ouve uma oração feita com o coração, dá um filho para essa mulher entrega esse filho de volta para Deus. Esse menino é criado no templo, e a Bíblia diz que naquela época a palavra de Deus era rara. Mas Samuel ouve uma voz chamando ele, não reconhece essa voz. Vai até Eli, que conhecia a voz de Deus. E ele fala, olha, quando você ouvir, pode falar, fala que o teu servo ouve. Pode falar. E Deus chama Samuel, e Samuel fala, Senhor, eu estou aqui, pode falar. Isaías também, né? A gente vai ver Isaías lá, buscando Deus, amando a Deus. E num belo dia Deus chama, e ele fala, eis-me aqui, Senhor. Pode falar comigo também. E Deus chama Jonas. Jonas, vai para Nínive, vai. Vai até Nínive, Jonas. Vai para Nínive e revela para eles que eu amo. Revela para eles que há salvação em mim. Revela para eles que o pecado deles tem me desagradado, mas eu quero oportunizar, eu quero dar chance para eles viverem a vida que eu tenho para eles, a vida que eu tenho oferecido para vocês, eu quero estender até eles. É um convite de Deus para nós. Onde é a nossa Nínive? Aonde Deus tem nos mandado? Deus está chamando a gente, vai para Nínive. Vai até Nínive. Nínive era uma grande cidade. Às vezes a nossa Nínive é uma vida. É uma pequena família. É uma cidade. É um país. Eu sei. Aonde é a nossa Nínive que Deus tem nos chamado para ir? Vai até Nínive. E por que Deus chama? Qual foi a missão, né? É essa. Qual foi a missão que Deus dá para Jonas? Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ora, Deus deseja a salvação de todos os homens. Essa é a palavra dele. Em 1 Timóteo 2,4 diz que
Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do coração de Deus. Deus não excluiu ninguém do plano da salvação. Isso significa que todos vão ser salvos? Não. Mas significa então que porque todos não vão ser salvos, eu devo pregar apenas para alguns? Não. Não. Se Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação, Deus deseja então que eu fale dele para todas as pessoas. Vocês sabem que há uns 15 dias atrás, eu estava aqui na torre de vigia, acho que é uns 21 dias atrás, mais ou menos. Eu estava na torre de vigia orando. E, gente, eu não sei vocês, mas a situação do Brasil me indigna muito. Tudo que a gente tem vivido, eu chego a ter, às vezes, vontade de vomitar, assim, do que eu vejo acontecendo no Brasil. Eu não sei vocês. Mas, meu Deus, uma ira que sobe, uma raiva. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente esquece que o governo pertence a Deus, não os governantes. Prestem bem atenção nisso. O governo pertence a Deus. E eu orando aqui na torre, com muita tristeza no meu coração, com muita indignação no meu coração, cada vez mais que a gente vê uma televisão, que a gente vê o que está acontecendo no Senado, em tudo, nos municípios, nos estados, vai dando uma tristeza e a gente vai falando, Deus, o que está acontecendo? De verdade, assim, eu preciso confessar isso aqui, muitas vezes eu já desejei a morte dessas pessoas, porque eles fazem tanto mal ao país, tanto mal às pessoas, e as pessoas mais simples é que sofrem. São as pessoas das comunidades, as pessoas que não têm nada na vida, que estão sofrendo as consequências de toda essa impiedade, de toda essa maldade. E eu não sei vocês, eu tenho que confessar isso para vocês. Eu já cheguei a desejar a morte de cada um daqueles ministros do Supremo, de pessoas da Câmara, do Senado. Falar, Deus, o Senhor pode agir dessa forma. E eu orando aqui, Deus começou a me falar do governo dele. Do governo dele. Queridos, o governo está nas mãos de Deus. E toda pessoa que ocupa um cargo de autoridade, essa autoridade pertence a Deus. Não pertence àquela pessoa. E aí eu comecei a falar, Senhor, o governo é teu. A autoridade é tua. A tua palavra diz que o Senhor move o coração do rei e o inclina para onde o Senhor deseja. Faz isso. Eu vou te falar que mudou a minha oração a partir daí, porque eu comecei a clamar pela vida daqueles homens que eu queria que morressem, para que Deus mude, ou remova eles do lugar, ou toque no coração deles, mas o governo pertence a Deus. A autoridade é de Deus. O que aquela pessoa tem é uma concessão de Deus para estar ali. E não foi nem Deus que colocou ele, não. Quando Pilatos chega para Jesus e fala assim, olha, fala o que eu quero ouvir, porque você não sabe com quem que você está falando. Você não tem noção do poder que eu tenho, da autoridade que eu tenho. E Jesus vira para ele e fala assim, querido, você só tem essa autoridade porque foi concedida para você do alto. E esse é o coração de Deus. Alguém que tem o governo da terra. Alguém que quer mudar a vida das pessoas da terra. Mas Deus conta comigo. Deus conta com você. Deus contava com Jonas para poder ir a Nínive e revelar que há um Deus soberano. Há um Deus que governa. Há um Deus que reina. Há um Deus que controla todas as coisas. E que nada foge do controle dele. E Jonas, ele ouve Deus, né? Deus fala, olha, você vai a Nínive e vai dizer para essa galera que eu não suporto mais a maldade deles. E a Bíblia diz que Jonas se dispôs.
mas para fugir da presença de Deus. Jonas falou: ok, Deus, estou indo, hein? Lá vou eu para Nínive. Deus, tchau, estou indo para Nínive. Só que não, né? Jonas foge, como se alguém pudesse fugir da presença de Deus. Em Salmo 139, 7 e 8, vai dizer assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Quem pode fugir da presença de Deus? Para onde você pode ir que você vai fugir da presença de Deus? Jonas vai, mas vai na direção contrária de Nínive. Jonas vai na direção contrária da vontade de Deus. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Você se lembra de alguma situação que você foi na direção contrária da vontade de Deus? Quantas vezes, né, a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente toma a direção contrária da direção que Deus deu para a gente? Para onde Deus mandou a gente ir? Daquilo que Deus mandou a gente fazer? Vocês sabem, eu acho que eu já compartilhei isso aqui, mas não sei se foi sobre esse prisma. Eu, em 2019, eu queria muito voltar para Muriaé. Muito, muito. Um desejo absurdo de voltar para Muriaé. E eu jamais quis voltar para Muriaé. Meu marido usava Muriaé para me ameaçar. Ele falava assim: ó, nós vamos voltar para Muriaé. Eu falei: mas nunca! Nem morta eu volto para Muriaé. Só que eu falava assim: não, se você for eu vou ter que ir, mas eu não vou ser feliz em Muriaé. Tudo bem, eu vou porque eu te amo, casei com você, mas eu nunca vou ser feliz em Muriaé. E de repente, em 2019, no meio do ano, Deus começa a colocar um desejo de voltar para Muriaé no meu coração, mas ele mudou a casaca. Ele já não queria mais voltar para Muriaé. E eu falando que vinha voltar, que ia voltar, e a minha família toda, a família dele pressionando ele que a gente tinha que voltar. E eu nem entendendo direito, porque eu nem sabia o que eu ia fazer em Muriaé. E chegou um momento que eu virei para ele e falei assim: olha, então eu vou para Muriaé e você vai ficar indo e voltando, porque eu não quero mais ficar no Rio de Janeiro. Não vou ficar mais aqui. Ele: você vai me abandonar? Eu falei: não estou te abandonando, mas eu vou para Muriaé. Eu quero ir para Muriaé e pronto, acabou. Eu não quero mais, eu não gosto mais do Rio de Janeiro. Eu não quero mais o Rio de Janeiro e acabou para mim. E, queridos, foi isso assim, foi ficando muito difícil, porque ele realmente não queria voltar. A mãe dele chegou ao ponto de falar comigo assim: enfrenta ele, briga com ele e volta para a mulher. A mãe dele, minha sogra, dando maior força para mim. A minha mãe brava. Mas quando foi no dia 17 de dezembro, eu ouvi uma voz clara no meu espírito. Você não vai para Muriaé. E aquilo foi um choque para mim, porque eu tinha certeza que eu estava na vontade de Deus. Era o que Deus queria que eu fizesse. Eu tinha absoluta certeza. E Deus falou: não, você não vai para Muriaé. Pode falar para o seu marido que você não vai para Muriaé. E eu cheguei para ele e falei: fofo, porque ele falava assim para as pessoas: aí, está me abandonando, ó, está indo embora. E eu virei para ele e falei assim: fofo, eu não vou mais para Muriaé. Ele tomou um susto. Ele olhou para mim assim, eu falei: eu não vou mais para Muriaé. A hora que Deus falar com você, a gente vai para Muriaé. Eu estou em paz. Muito triste, mas consciente de que eu estava ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus para obedecer, e eu decidi obedecer. E quando foi no dia 7 de março, Deus usou o meu aniversário, uma comemoração que eu quis fazer em Muriaé com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha família que estava aqui, e nos trouxe para cá. E se Deus quiser, eu nunca mais volto para o Rio de Janeiro. Gente, como foi bom ter obedecido a Deus. Como foi maravilhoso ter obedecido a Deus. Porque Ele fez tudo de forma perfeita. Quando Deus dá ordem para Jonas,
Deus tinha preparado um caminho perfeito para Jonas. Quando Deus nos dá uma ordem, um chamado, pode ter certeza que Ele já preparou todas as coisas. A gente só tem que obedecer. A gente só tem que cumprir esse chamado. A gente só tem que ir e fazer esse chamado. E Jonas não obedeceu esse chamado de Deus. Jonas não obedeceu a palavra de Deus. Jonas quis fazer o que o coração dele determinou. Jonas seguiu as emoções dele. A gente precisa estar muito atento às nossas emoções, à nossa história, aquilo que nos marcou, porque muitas vezes isso vai nos impedir de entender claramente o chamado de Deus e de cumprir esse chamado. Jonas pode ter pensado: eu vou pregar para aquele povo ímpio, aí eu vou lá, prego, e daqui a pouco eles vêm cá, Deus não destrói, eles vão escravizar a gente de novo. Queridos, o Deus que te deu o chamado, Ele tem um caminho perfeito para você, para a sua vida. E Jonas desobedece a Deus, entra no navio, vai para outro lugar, e dentro desse navio haviam pessoas que nem sabiam quem era Jonas, não conheciam Jonas, não sabiam do chamado de Jonas, não sabiam da ordem que Deus tinha dado para ele. Jonas vai, entra, e o navio começa a sofrer uma tempestade descomunal. E os marinheiros, as pessoas que estavam no navio começam... E Jonas vai embora, lá para baixinho, debaixo lá do porão, tentando se esconder de Deus. Mas você pode estar no mais profundo abismo, que Deus sabe exatamente onde te encontrar. Ele sabe aonde você está. E aí começa aquela tempestade, e o navio quase afundando, e o pessoal jogando tudo fora. Meu Deus, o que está acontecendo? E começam a clamar os deuses deles, meu Deus. E de repente alguém vai lá no porão e vê uma pessoa dormindo, tranquilamente, assim, provavelmente desmaiado, achando que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Sabe que quando a gente não cumpre o chamado de Deus, a gente põe muitas pessoas em risco. A gente pode colocar toda a nossa família em risco. Não de ameaça de Deus, presta atenção. Não tem nada a ver com vingança. Não cumpri o meu chamado, agora eu vou matar todo mundo da sua família. Não, não é isso. É de você tirar a sua família do propósito que Deus tem para você. De você se negar a ser um instrumento de Deus para a mudança que Ele quer efetuar. Foi isso que Jonas fez. Jonas pôs a vida de toda aquela tripulação em risco. Porque não obedeceu a Deus. Porque não cumpriu o chamado dele. Diferente de Paulo. Quando entra naquele navio, que Deus avisou que não era para entrar, e ele fala com o comandante. Mas Paulo era um prisioneiro. Paulo não tinha controle da vida dele. E Paulo é obrigado a obedecer. E no momento que entra uma tempestade, que também vai acabar com aquele navio, Paulo era alguém que sabia que estava debaixo do cuidado de Deus. E naquela hora, no meio daquela tempestade, Paulo é alguém que Deus usa para guardar toda aquela população que estava no navio. Por amor a Paulo, Deus preserva aquela população. Mas porque Paulo cumpria o chamado dele. E Jonas está lá embaixo, e está todo mundo quase morrendo lá em cima, o navio está quase indo. Alguém chega, você está maluco? O navio está quase afundando e você está aqui embaixo. Jonas começa a perceber que tinha a ver com o comportamento dele. Que ele tinha pisado na bola e colocado muita gente em risco. E Jonas fala, olha, o pessoal clama ao teu Deus também. Que isso? Vamos lá, todo mundo clamando aos deuses. Só que Jonas conhecia o Deus verdadeiro. Jonas conhecia o nome que está sobre todo nome. Jonas conhecia o Deus de toda a terra. E Jonas esclarece, gente, desculpa, o problema é comigo, não tem nada a ver com vocês.
Eu desobedeci a Deus. Podem me jogar no mar. E todo mundo, não, de jeito nenhum. Ele falou, podem me jogar no mar. E é lindo que, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo depois de ter desobedecido a Deus, quando um coração se volta e se arrepende, há socorro da parte de Deus. Há salvação da parte de Deus. Não só Jonas encontrou socorro, porque Deus providencia um lugar para que Jonas estivesse com aquela população toda. A Bíblia vai dizer que eles conheceram a Deus. E depois disso, Jonas decide obedecer. Tem uma história minha e do Robinho, em 98, a Laís tinha 3 anos, a nossa filha mais nova. O Dani tinha quase 6, a Mari, a Laís 3, a Mari 5, o Daniel 7. E nós fomos até o Paraguai com um casal de amigos nossos. Nós fomos até a fronteira do Paraguai. Porque um pastor do Paraguai esteve na nossa igreja e convidou quem quisesse ir para a missão no Paraguai. E esse casal muito amigo nosso, os nossos filhos são como se fossem filhos deles. É o pastor César e a Luzia, que ele dirige a escola de missões. E eles falaram, vamos com a gente, Eunice e Robinho. Eles sentiram que era para a gente ir com eles. E nós fomos. Mas quando chegou para ir para o Paraguai, eu e Robinho amarelamos, demos um passo atrás e eles foram para o Paraguai. E assim, ficou sempre na gente que nós deveríamos ter ido para o Paraguai. Que havia um chamado de Deus para nós, para irmos para o Paraguai. E a gente não foi. E foi muito lindo, porque sempre ficou essa coisa assim, a gente deveria ter ido para o Paraguai. Mas a gente não obedeceu esse comando de Deus. E em 2016, o Daniel se casou, o nosso filho. E quem fez o casamento dele, foi uma cerimônia assim aqui no Rio de Janeiro, foi o César, da Luzia, que tinha ido para o Paraguai, os dois. E o Dani era como se fosse um filho deles. E foi muito legal, porque o Dani casou com uma equatoriana. E lá se fala espanhol também. E o Daniel, quando foi abraçar o tio César e a tia Luzia, ele falou, tia, há 18 anos atrás, Deus chamou meu pai e minha mãe para irem para o Paraguai, eles não foram. Mas hoje Deus está me enviando para as nações. E eu fiquei muito grata a Deus por isso. Porque sempre há tempo de Deus fazer algo na nossa vida. Deus sempre quer resgatar o nosso chamado. Então, eu fiquei muito feliz de ver a nossa geração cumprindo o chamado de Deus. A gente não foi para o Paraguai, mas nós continuamos fazendo missão por aqui. Fomos efetivos, graças a Deus, incansáveis, graças a Deus. E glória a Deus por ver o Daniel ter ido cumprir esse chamado de Deus. E Jonas se levanta e vai. Vai para Nínive. Ele vai cumprir o chamado de Deus. E a coisa mais linda é que Jonas prega e os ninivitas se arrependem. O rei de Nínive convoca todo o reino e fala, vocês vão se converter a esse Deus. Se arrependam do pecado. É muito lindo. Quando a gente lembra que Pedro estava sentado num lugar, depois do almoço, né? E Deus baixa um lençol para ele, com animais que os judeus, que eram impuros para os animais. Deus fala, Pedro, levanta, mata e come. Ele, de jeito nenhum, Senhor, eu jamais comeria algo impuro. E Deus fala, Pedro, levanta, mata e come. Não vai considerar impuro aquilo que eu purifiquei. Muitas vezes o nosso olhar tem sido um olhar de preconceito. Tem sido um olhar de reservas para o cumprimento do chamado que Deus fez a nós.
Será que a gente tem feito isso? E é engraçado que Pedro, depois que ele ouve esse comando de Deus, levanta, mata e come. Na verdade, Deus estava preparando ele para ir na casa de um centurião, um homem justo. A Bíblia diz, temente a Deus, e que orava, pedindo mais de Deus. Mas era gentio. E Deus envia Pedro para lá. E esse homem já tinha reunido muita gente na casa dele. E essas pessoas, quando recebem a palavra pregada por Pedro, também se arrependem, creem, são batizados com o Espírito Santo, são batizados, são salvos. Há um chamado de Deus para nós. Há um convite de Deus para nós todos os dias. Todos os dias há um convite de Deus para nós. Maria, João, José, Pedro. Há um chamado de Deus para nós. Levanta. Vai para esse lugar. Revela o meu amor. Revela a minha bondade nessas pessoas. Vai e prega. Vai e testemunha. Vai e age, ama. Eu amo. E eu quero que vocês também amem. Eu quero que vocês também se deem por essas pessoas. Nínive era uma cidade gentílica. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava revelando o amor dele por todas as pessoas, por todas as nações, por todas as raças, por todas as cores, pelo mundo. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus vai dizer para os discípulos em Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu confesso que ontem eu subindo a rua aqui, eu vi um rapaz com uma tornozeleira eletrônica. E assim eu senti uma vontade de parar. Eu estava de carro, né? Eu senti uma vontade de parar e falar assim: meu querido, Jesus te ama. Mas alguma coisa, eu fui embora, eu falei: Deus, eu devia ter parado. A gente precisa estar atento. É um chamado de Deus para nós. Há um chamado de Deus para cada um de nós. Enquanto igreja, corpo, enquanto templo, pessoa, nós somos a habitação do Altíssimo. A glória de Deus está revelada em nós. E há um convite de Deus para cada um de nós essa manhã. Levanta. Dispõe-te. Vai para Nínive. E anuncia para eles o meu amor. Anuncia para eles a minha justiça. Anuncia para eles o meu juízo. Há um convite de Deus. Vamos ficar de pé? Eu não sei assim se você já teve um chamado claro de Deus na sua vida. Se Ele está guardado aí dentro do seu coração, né? Você está esperando um tempo para cumprir esse chamado. Ah, não é agora, Senhor, ainda sou muito jovem. Ou então, não, Senhor, eu sou muito velho. Ah, não, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ou então, Senhor, eu tenho muito trabalho para fazer. Eu não sei como que esse chamado está aí no seu coração. Se foi lá atrás, se foi agora, semana passada, se foi nesse momento que Deus fez. Também eu não sei qual é a sua Nínive, ou qual é a Nínive que Deus te mandou ir. Para qual Nínive o Senhor te dirigiu. Mas uma coisa eu posso te dizer: aquele que chama
é aquele que te capacita. É aquele que vai te dar todo o sustento e toda a condição. É aquele que vai te dar a sabedoria para falar. É aquele que já preparou corações para receber a tua palavra. A palavra que você vai lançar. E é aquele que quer dar oportunidade para todas as pessoas de conhecer o amor dele. E o amor de Deus, ele vai ser revelado nessa terra. Já foi revelado em Jesus Cristo. Já foi manifestado em Jesus Cristo. E Jesus, quando subiu, nos comissionou, nos preencheu com esse amor, nos deu o Espírito Santo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas eu não sou Jesus. Eu falei, desculpa, você pode não ser ainda, mas a gente vai se tornando a estatura de Jesus a cada dia. A Bíblia diz isso. Você também não vai poder ser imperfeita para o resto da vida, porque o Senhor quer te aperfeiçoar todos os dias, e a Bíblia diz que Ele quer nos aperfeiçoar em amor. Então há um convite de Deus para você nessa manhã. Qual é o chamado que Deus te fez? Deixa Deus ressuscitar esse chamado. Se você entrou no meio de alguma tempestade porque não cumpriu o chamado de Deus, porque não está no propósito de Deus, Ele tem provisão e tem socorro para você no meio dessa tempestade. Ele tem salvação para você também no meio dessa tempestade. Se você quiser, você pode vir ao altar, colocar diante de Deus a sua vida e dizer, Senhor, eu negligenciei o meu chamado. Eu tenho negligenciado o meu chamado. Ou então, Senhor, eu não sei qual é o chamado que o Senhor me fez, mas eu estou aqui. Eu estou disposto aqui. Quando Samuel foi chamado por Deus, Samuel nem sabia o que Deus tinha para ele. Quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão não sabia nem para onde Deus ia levar ele. Mas havia uma disposição no coração deles de obedecer a Deus. Havia uma clareza no coração deles de obedecer àquele que fazia o chamado. Se você não quiser vir ao altar, você pode ficar no seu lugar também. Mas ouve a voz de Deus nessa manhã. Atenta para o chamado de Deus para a sua vida. Há um chamado de Deus para cada um de vocês aqui. Há um desejo de Deus para cada um de vocês aqui. Ele te chama. Ele te convida. Ele quer salvar vidas, a tua casa, a tua família, a tua vizinhança, as pessoas aqui do bairro Dornelas, as pessoas da cidade de Muriaé, o Brasil. Deus quer te usar. Se disponha como Abraão, se disponha como Moisés, se disponha como Samuel. Você não precisa fugir da presença de Deus, até porque você não vai conseguir fugir da presença de Deus. Ele vai te encontrar, Ele quer te encontrar. Amém? Vamos louvar. Coloca diante do Senhor o teu chamado. Fala, Deus, eu quero cumprir esse chamado. Em nome de Jesus. Depois a gente vai estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Fala para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho, Senhor, nas tuas mãos. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Quero ser voz do Senhor nessa nação. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não há outro Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Não há outro lugar. É o melhor lugar, Senhor. A tua presença. Aleluia. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Queremos, Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, nem me controlarei. Eu quero mais
mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, nós te bendizemos, Deus. Te bendizemos essa manhã, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua voz doce e suave no nosso coração. Através do teu Espírito, Senhor, nos chamando, Senhor, nos convocando, Senhor, para manifestarmos o teu reino, Senhor, para revelarmos, Senhor, o teu amor, Deus. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor. O Senhor, Deus, é aquele que nos chama, Senhor. O Senhor é aquele que nos capacita, Senhor. O Senhor é aquele que nos levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, atender a tua voz, Senhor. Nós queremos, Senhor, atender ao teu chamado, Senhor, e ser voz do Senhor, clamando, Senhor, sobre essa terra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Qual é a nossa Nínive, Senhor? Qual é o campo que o Senhor tem nos entregado, Deus, em nome de Jesus, Pai? Qual é o campo que o Senhor tem nos entregado, Senhor, em nome de Jesus, Deus? Senhor, capacita cada um dos teus filhos aqui nessa manhã, Deus, em nome de Jesus, Deus. Capacita com autoridade, Senhor. Capacita, Deus, com sabedoria, Senhor. Capacita com discernimento, Senhor. Capacita com amor, Deus, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, na nossa boca a palavra de vida, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha a nós, Senhor. Que a tua palavra venha a nós todos os dias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Coopera conosco, Senhor. Coopera conosco, assim como o Senhor cooperava com os discípulos, Deus, confirmando a palavra que for pregada através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, Senhor. Oh Deus, que a gente possa ir a Nínive, Senhor, que a gente possa ir a Nínive, Senhor, e declarar que há um Deus sobre todas as coisas, há um Deus que ama, há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta, há um Deus que restaura, há um Deus que ama, Senhor. Usa a nossa vida, Deus, usa a nossa vida. Eis-me aqui, Senhor. Oh, eis-me aqui, Senhor. Nós nos dispomos não para fugir da tua presença, mas nós nos dispomos, Senhor, para cumprir a tua vontade, para fazer aquilo que o teu coração deseja, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós teremos então agora a nossa escola de discípulos. Estaremos então agora